Você na engenharia química já se deparou com uma coisa chamada isoterma de Langmuir para o cálculo de adsorção e não sabe de onde veio? Então, nesse vídeo nós vamos explicar para você de onde saiu a isoterma de Langmuir. Fica conosco, roda a vinheta. Olá fenômenos, bem-vindos aqui mais um vídeo aqui em Fenômenos da Aprendizagem. Como você sabe, eu sou o Luiz Hildo e antes de mais nada eu gostaria que você assinasse o canal, se inscrevesse no nosso canal, clicasse no sininho para receber as notificações e compartilhasse com seus colegas de Slackline, compartilhasse com seus colegas de Bingo e compartilhasse também com os colegas do Encontro Brasileiro de Adsorção. O Encontro Brasileiro de Adsorção já vai acontecendo há bastante tempo e eu participei da comissão organizadora do segundo Encontro Brasileiro de Adsorção, que foi em Florianópolis em 1998, e agora eu tenho a felicidade de participar da comissão científica do Encontro Brasileiro de Adsorção, que acontece em Gramado de 23 a 25 de abril, organizado pela Universidade Federal de Santa Maria. Então, em comemoração ao Encontro Brasileiro de Adsorção, nós resolvemos trazer como que foi derivada a isoterma de Langmuir, que é o modelo mais popular para determinar equilíbrio de adsorção. Vamos dar uma olhada na transparência. Então, traz a transparência para cá. Então, você está vendo ali uma superfície sólida que tem um sítio ativo de concentração S, e essa superfície sólida ela está em contato com um fluido, por exemplo, um gás A qualquer, e que esse gás tem uma pressão parcial PA, certo? Então você tem essa situação ali. Então você é uma superfície sólida que está em contato com o gás. Então volta aqui para a minha imagem. O que acontece? A isoterma de Langmuir se baseia em 5 princípios fundamentais, em 5 hipóteses fundamentais para a isoterma de Langmuir. Primeira hipótese é que essa adsorção acontece em monocamada. Apenas uma molécula vai se ligar em cima do sítio ativo e você não vai ter várias camadas de molécula. É apenas uma camada que se liga ao sítio ativo. Segunda hipótese, essa superfície é uma superfície plana. Terceira hipótese, todos os sítios dessa superfície são equivalentes energeticamente, ou seja, não há probabilidade maior ou menor de uma molécula se ligar, absorver ou não se ligar ao outro sítio. Digamos que você tenha vários sítios, essa probabilidade ela é igual, elas são energeticamente equivalentes. A outra coisa é que se você tem moléculas que finalmente se absorvem nessa superfície, não há interação entre essas moléculas absorvidas. E finalmente essas moléculas absorvidas estão imobilizadas nessa superfície. Então vamos voltar lá no gráfico. Puxa o gráfico para cá. Então o que acontece? Você vai ter essa superfície tem um sítio ativo e essa molécula ela vai absorver nessa superfície. Então essa molécula colide com a superfície e colidindo com a superfície ela vai gerar um complexo que vai ser o adsorvato com a superfície. Isso vai acontecer de acordo com uma taxa de adsorção. Então essa taxa de adsorção ela vai ser função de uma constante de adsorção que multiplica a pressão parcial do componente A na fase gasosa e a concentração de substrato. Volta aqui. Detalhe, essa taxa de adsorção ela depende do número de colisões de moléculas. Então, quanto maior for esse número de colisões, maior a probabilidade dessa molécula absorver, né? Então, você já deve imaginar que quanto maior a pressão, e isso está escrito na equação, quanto maior a pressão, maior o número de colisões de moléculas nessa superfície. Então, muito provavelmente, maior a probabilidade de haver adsorção. Volta lá para a transparência. Então, você tem, além dessa adsorção, você tem o que se chama de desorção. Desorção é quando uma molécula, ela, por alguma razão, por agitação dessa molécula, ela vai se desprender dessa superfície. Então ela vai se desprender dessa superfície e você volta ao estado original, em que você tinha a princípio o complexo do sítio ativo junto com a molécula absorvida. Essa molécula se desprende e volta para o estado anterior. Aí volta para mim. Se isso acontece de acordo com a agitação das moléculas, quanto maior a agitação dessas moléculas, maior a probabilidade de desorção. Por isso, quando aumenta a temperatura, o que você acha que acontece? Aumenta a agitação das moléculas. Portanto, você vai ter uma maior probabilidade de desorção. Isso é uma conclusão importante desse modelo, porque muitas vezes você vê em apresentações de trabalho de adsorção
que uma das conclusões principais foi que em temperaturas mais elevadas a quantidade absorvida é menor. Isso é óbvio através desse modelo. Claro que não acontece em todos os casos, né? Mas via de regra, para o modelo de Langmuir, isso é base, fundamental no modelo Langmuir. Volta aqui para a transparência, puxa a transparência e volta. Então, no equilíbrio, lembra, tudo que a gente está falando aqui em termodinâmica, a gente interessa o equilíbrio. No equilíbrio, você tem que a taxa de adsorção é igual à taxa de desorção. Então, vamos começar finalmente a derivar a isotérmica de Langmuir. Ora, se no equilíbrio a taxa de adsorção é igual à taxa de desorção, eu posso igualar aquelas taxas que eu escrevi. Então, você tem que K de adsorção vezes a pressão parcial do componente A vezes a concentração do sítio ativo é igual a K de uma constante de absorção vezes a concentração dessa espécie conjugada sítio adsorvado. Então você pode perfeitamente escrever uma constante de equilíbrio e essa constante de equilíbrio nada mais nada menos vai ser igual à constante do processo de adsorção dividido pela constante do processo de absorção, que vai ser igual à concentração dessa espécie conjugada dividida pelo produto, pressão parcial de A e concentração de sítio ativo. Agora reserva essa equação e vamos dar uma olhada em outra coisa aqui. Se você admitir que a concentração de sítios totais presentes vão ser os sítios vazios somados com os sítios em que você tem a espécie conjugada, onde houve a adsorção, você pode também estimar a fração de sítios ocupados seria igual ao número de sítios onde houve a adsorção dividido pelo número de sítios totais. Então agora o que você vai fazer? Com essas duas equações que você tem, você vai fazer um pouco de malabarismos algébricos. 1 sobre essa fração de sítios ocupados vai ser igual, você só inverteu essa equação, vai ser igual à soma dos sítios vazios mais os sítios onde houve a adsorção, divididos pelo sítio onde efetivamente houve a adsorção. Então você vai dar uma mexida nisso aqui, isso vai ser 1 mais o número de sítios vazios dividido pelo número de sítios onde houve a adsorção. Repara que isso é bastante parecido com o que você tem lá na constante de equilíbrio lá em cima. Então você pode perfeitamente escrever essa função como 1 sobre K vezes PA mais 1. E agora você reinverte a equação e finalmente você tem a isotérmica de Langmuir. A isotérmica de Langmuir nos diz que a fração de sítios ocupados no processo de adsorção vai ser igual a constante de equilíbrio vezes a pressão parcial do componente A divididos por 1 mais K vezes PA. Isso é a isotérmica de Langmuir. Esse é o processo para você derivar a isotérmica de Langmuir a partir daquelas 5 hipóteses, das 5 hipóteses das equações iniciais, certo? Então, o que nós queríamos fazer aqui? Vai ter um gráfico em que nesse eixo nós temos a fração de sítios que foram ocupados durante o processo de adsorção em função da pressão parcial do nosso componente A. Essa curva que você obteve ali é uma assíntota. O que é uma assíntota, professor? É uma assíntota, ela vai fazer isso aqui. Isso é um comportamento assintótico, porque ela vai chegar a um equilíbrio. Por isso é uma assíntota, porque chega a um valor limite. O que vai acontecer com esse negócio? Se você tiver um processo que vai ser uma temperatura maior do que a temperatura que você tinha anteriormente, como nesse processo a agitação das moléculas é maior do que aquela inicial, muito provavelmente o que vai acontecer com a sua isotérmica? Ela vai encontrar um valor de equilíbrio menor para o equilíbrio da absorção. Então nesse caso você vai ter um gráfico que vai estar ligeiramente mais abaixo. A linha vermelha seria numa temperatura mais baixa, digamos T1, e a linha azul seria numa temperatura mais alta. Então você tem uma temperatura T2 e que T1 é menor do que T2. Como eu falei para vocês, você tem maior agitação das moléculas aqui, então a tendência é que elas não se mantenham absorvidas na superfície. Elas se desprendam mais facilmente da superfície. Beleza? Então, esse é o comportamento esperado da isotérmica de Langmuir. Combinado? Então, aqui em Fenômenos da Aprendizagem, você agora acabou de aprender como foi derivada a isotérmica de Langmuir para a adsorção. Tem muito mais coisa disponível. Temos várias aulas de termodinâmica, de mecânica dos fluidos, de redes industriais, de coaching, de oratória para TCC, eletromagnetismo, diversas coisas que vão facilitar a sua vida acadêmica. Então, bons estudos, continue conosco para aprender mais. Então, obrigado, até a próxima.